Fala pessoal, tudo beleza? Vamos terminar o módulo 25 da frente 3 que eu estava conversando com vocês. Parte dela tem um exercício aqui que a gente não precisa de teoria. A gente fez a 1, deu uma forçada, mas faz a 1 na boa. E daqui a pouco a gente discute a teoria para fazer as questões 3 e 4. Beleza? A questão 2, que está ali na página 58, eu acredito, ou um pouquinho mais para frente disso, ela fala o seguinte, ó. Uma das formas de se obter energia elétrica é usar a lente convergente circular para concentrar os raios do Sol em um único ponto, aquecendo o dispositivo, localizado nesse ponto a uma temperatura elevada. Com a transformação de energia luminosa em elétrica, pode ser criado vapor de água, que moverá uma turbina e gerará energia elétrica. Para projetar um sistema de geração de energia elétrica a fim de alimentar um chuveiro de 2.000 watts de potência, então isso aqui é potência elétrica, beleza? Sabe-se que nesse local a intensidade de energia recebida do Sol é de 1.000 watts por metro quadrado. Então isso aqui é a potência solar dividido por área, tá? A gente chama de radiância, intensidade de energia, irradiação, tem vários nomes para isso. Esse sistema apresenta taxa de eficiência de conversão elétrica de 50%. Então 50% do que esse cara recebe, ele é capaz de converter em eletricidade. Considere π igual a 1,8, qual deve ser em metro o raio da lente para que esse sistema satisfaça os requisitos do projeto. Vamos por partes, Vou anotar aqui. Eu preciso de uma potência elétrica, tá? Potência elétrica nesse caso é potência útil, beleza? Porque a gente quer produzir eletricidade. Então eu preciso de uma potência elétrica de 2.000 watts. E eu sei que eu tenho uma eficiência de 50%, ou seja, metade do que chega de energia solar vai ser convertido em potência elétrica. Então a pergunta é, quanto que eu preciso capturar de energia solar? Tá? Quanto eu preciso de potência total? Quanto eu preciso de matéria-prima? O rendimento é sempre o que a gente tem de útil, nesse caso, elétrica, dividido pelo total, para aquilo que está alimentando o meu equipamento. A gente está falando de um equipamento de geração de eletricidade. Então o total para ele, a matéria-prima para esse cara funcionar, é solar. 50% é a mesma coisa do que meio, 0,5. Então meio vai ser igual à potência elétrica, que é 2.000, não vou pôr a unidade ali, dividido pela potência solar. Beleza? Professor, posso fazer por regra de 3? Até pode, eu acho só um pouco elegante, mas na hora do aperto dá, né? Então, quanto que é a potência que eu recebo na forma de energia solar para esse equipamento? Bom, eu recebo 2.000 dividido por meio. Dividir por meio é igual a multiplicar por 2. Então, a gente está falando de uma potência solar de 4.000 watts. Vê se não faz sentido, Eu tenho lá uma captação de energia solar de 4.000 watts. Destes 4.000 watts, metade eu vou conseguir converter em calor para poder alimentar esse sistema de geração de eletricidade. Então 2.000 watts vão ser utilizados para produzir eletricidade. E aí eu consigo alimentar o chuveiro. Então a potência solar, 4.000. A pergunta dele é quanto vale o raio da lente que vai concentrar essa energia. Bom, como é que a gente sabe isso? Aqueles 1.000 watts por metro quadrado é a quantidade de irradiação. A gente chama de intensidade, né? Falei irradiância, insolação. Então chegam para a gente 1.000 watts de potência solar para cada metro quadrado. Bom, se eu preciso de 4.000 watts, dá para fazer até de cabeça, né? Se chegam 1.000 watts a cada metro quadrado, se eu preciso de 4.000, vou precisar de uma área de captação de 4 metros quadrados. De novo, dá para fazer até por regra de 3. 1.000 é igual à potência solar, 4.000 dividido pela área. Vou mandar a área multiplicando, tá? E vamos simplificar os zeros aqui, 1, 2, 3, com 1, 2, 3. Então, de fato, eu preciso de uma área de 4 metros quadrados. Preciso capturar
o equivalente aqui é uma área de 4 metros quadrados de luz do Sol para poder produzir esse aquecimento. Bom, isso vai ser feito por uma lente circular, certo? Cujo raio aqui é o que a gente quer saber. Pergunta é essa, quanto vale o raio da lente? E aí, a gente sabe que essa lente, ela vai ter que ter uma área, tá certo que eu pintei a área fora aqui, ó, tá? Que a área da lente tem que ser de 4 metros quadrados. Porque ela captura a energia solar que chega nos 4 metros quadrados e vai concentrar em um ponto só. Bom, como é que a gente calcula a área, né, do círculo aqui? Essa área vai ser πr quadrado. E aí que está a história do raiz de π. Ó. Eu vou subir um pouquinho, só para ficar melhor para eu escrever. Ó, 4 é igual a π vezes r ao quadrado. Se a gente mandar o π dividindo, r ao quadrado, 4 sobre π. Ué, então o r que a gente está procurando, raiz quadrada de 4 dividido por π. Raiz de 4 é 2. E a raiz de π, ele mandou a gente aproximar para 1,8. Vou subir mais um pouquinho. Ué, então o raio dá 2 sobre 1,8, que é um pouco maior do que 1, né? 2 dividido por 1,8 é um pouco maior do que 1. Das opções de resposta que a gente tem, 1,11, 1,1 metros, que dá a alternativa E. Essas questões, elas são comuns de aparecer aqui, são comuns de aparecer na parte de geração de eletricidade, na parte da mecânica, em todo lugar, tá? Então você vai ter uma opção de ver isso aqui em outros problemas. Vamos voltar um pouquinho para a teoria de ondas para recordar algumas coisas para fazer a 3 e a 4. Só para a gente fazer uma recordação rápida de teoria, já que semana passada a gente não teve aula por causa do dia do professor, e a gente ficou com isso aqui um pouco para trás. Reflexão de ondas ocorre quando uma onda colide no obstáculo e retorna ao meio de origem. Só para a gente lembrar, se for em corda, quando a extremidade é fixa, ela reflete com inversão de fase. Se a extremidade ela é livre, ela reflete sem inversão de fase. Quando a gente fala de onda bidimensional, a gente costuma representar a frente de onda. Por exemplo, uma onda na superfície da água. Se a gente estivesse batendo uma régua na água, cada linha azul dessa representaria para a gente uma crista. A distância entre duas cristas consecutivas é o nosso lambda. Tudo que vale para ótica, vale para uma onda mecânica também. Então eu tenho um raio de onda, tá? Mania de falar raio de luz, ó. Um raio de onda que está vindo por aqui, vai incidir com o ângulo I, reflete na superfície e volta com o ângulo R de mesmo valor. A gente tem a reta normal. O comprimento de onda na ida e na volta é igual. A velocidade não altera, o comprimento de onda não se altera e a frequência também não. Quando a gente pega essa onda que ela reflete, tá? Por exemplo, uma onda circular, o que a gente considera? Como se fosse a imagem do outro lado, como se fosse um espelho. Então eu tenho uma onda circular, a diferença dessa onda para essa aqui é quem gera. É como se eu estivesse batendo um cabo de vassoura na água, então ela vai gerar uma onda que se propaga para todos os lados com a mesma frequência, né? Mesma velocidade. E aí a frente de onda ela é circular, então as cristas vão formar círculos aqui. Ué, essa crista deveria ter passado para cá, só que ela refletiu e voltou, beleza? Tá? Então a gente trabalha com esse tipo de reflexão. É raro aparecer esse tipo de problema, tem um na tarefa, a gente vai fazer um na aula daqui a pouco. Quando a gente fala de reflexão, a gente só tem que tomar cuidado com essas diferenças aqui, ó. Vou pôr todas de uma vez e abordar. Eco, reverberação e reforço. A gente, para poder ter eco, a gente tem que ter a percepção de dois sons diferentes. E isso só acontece se a gente tiver esses dois sons chegando no nosso ouvido com intervalo de 0,1 ou mais. A gente tem uma persistência sonora. A gente não distingue dois sons se eles chegarem muito próximos um do outro. Então, por exemplo, eu falando aqui, lógico que a minha voz bate na tela do computador e reflete. E eu não escuto esse eco, porque ela vai e volta no intervalo de tempo menor que 0,1 segundo. Então eu não vou perceber essa diferença. Se essa diferença fosse maior que 0,1, eu ouviria eco. Quando essa diferença é muito pequena, nesse caso aqui,
para a tela do meu computador, o que acontece é que eu vou ter um reforço. Tá? A diferença entre o som que eu falei direto e o que refletiu é praticamente zero. Então eu vou ter duas ondas chegando quase que ao mesmo tempo no meu ouvido. E quando essa diferença é um pouco menor que 0,1, dá uma reverberação. Essa reverberação é o que acontece quando você entra num apartamento, numa casa, numa sala que está sem móveis. Né? Não chega a ser um eco de você ouvir duas vezes a mesma coisa, mas ela dá uma coisa, quase um eco. O nome disso é reverberação. Beleza? Para ser eco tem que ser maior que 0,1. Joia? Falando em refração, eu gosto dessa figura de refração porque ela representa algumas coisas importantes para nós. Eu tenho a onda se propagando, né? Então ela está vindo aqui pelo meio 1, ângulo de incidência I. Quando ela passa para o meio 2, ela sofreu uma aproximação da reta normal. Lembra? Se aproxima da reta normal é porque a velocidade diminuiu. Repara que para essa velocidade ter diminuído, alguma coisa teve que mudar também, que V igual a lambda F. Então, a gente pode aplicar a lei de Snell igual a gente aplicaria em ótica, N1 seno de I, N2 seno de R. Mas por se tratar de uma onda mecânica, a gente pode abrir o N para C sobre V. Tá? Lógico, se fosse luz, onda eletromagnética, seria C sobre V, o N e aqui C sobre V. Mas como o C é o mesmo, ó, né? É que eu não consigo cortar aqui porque eu tô... Olha lá, acabou o slide. Eu não consigo cortar porque eu não estou com uma apresentação. Ela está de um jeito para poder gravar e aí eu não consigo escrever em cima. Mas ó, esse C com esse C você corta. E aí a gente tem a lei de Snell para esse tipo de problema escrita assim, ó, seno de I sobre V1, seno de R sobre V2. Parte da lei de Snell que a gente está acostumado a usar na ótica, abre o índice de refração e você vai ter essa expressão, seno de I pela velocidade 1, seno de R pela velocidade 2. Duas coisas importantes que a gente tem. A frequência da onda, ela permanece constante. Por quê? Porque a gente mudou de meio, então eu altero a velocidade. Eu não mudei de fonte, então a frequência permanece constante. Agora, se V é igual a lambda F, a velocidade muda e a frequência não, o lambda tem que mudar. Então, o lambda se altera na mesma proporção do comprimento de onda. Então, olha que legal na nossa figura. Ó. Eu tenho uma velocidade V1, que eu sei que é maior que V2. Como é que eu sei que é maior? Porque o meio mais refringente é o de baixo, onde é mais difícil da onda se propagar. Então, V2 é menor que V1. Olha o lambda 1, ó. A distância entre duas cristas é maior do que o lambda 2. Então, a onda passou do 1 para 2, sofreu uma redução de velocidade com a aproximação da reta normal e consequente redução do lambda. Beleza? Vamos voltar para a teoria, fazer dois exercícios que estão faltando. Tá aqui, ó. A questão 3 falava o seguinte, ó. Uma cuba de base quadrada de pequena profundidade constante mantém certo líquido armazenado em seu interior, porque ele falou que a profundidade é constante, porque a velocidade ela é fixa, tá? A velocidade não muda. No fundo dessa cuba há um desenho de uma malha quadriculada com o centro da cuba indicado pela letra P, como se observa na figura 1. Com um objeto pontiagudo, uma pessoa desfere um golpe no líquido no ponto P. 1 segundo após o toque, a frente de onda obtida assume a aparência descrita na figura 2. Olha que beleza. Essa figura que a gente tem aqui, ó, é para um T igual a 1 segundo. Bonitão. Se a onda foi criada aqui no ponto P, em 1 segundo, qual foi a distância que essa onda percorreu? Bom, é só você olhar aqui para o lado, né? Isso aqui representa a nossa crista, a nossa frente de onda. Ela percorreu, ó, um quadradinho, tá? Um lado aqui, ó. Vamos chamar cada lado do quadrado de L, tá? Porque se eu rabiscar em qualquer posição aqui, eu sei que vai dar ruim na hora que eu fizer o desenho. Mas vamos supor que cada lado aqui seja L. Tá? Então ela percorreu 1 L por segundo. Essa é a nossa velocidade. Vou escrever a velocidade dela aqui em cima. Ó. L dividido por 1 segundo. A velocidade da onda é L lados por segundo. Vai, L por segundo. L. Tá bom. Beleza? O que ele pede pra gente? Pede-se esboçar a aparente frente da onda 5 segundos, decorridos 5 segundos, do instante representado na figura 2. Eu acho que em vez de eu escrever essa formulação do L, eu vou fazer a regra de 3. Vamos apagar isso aqui, ó. Olhando para a nossa primeira estrutura, o que eu sei?
que a onda percorreu, em amarelo não, apaga, piorou. Vamos tentar aqui, ó. Que a onda percorreu um lado do quadradinho em 1 segundo, não é isso? Um lado do quadriculado em 1 segundo. Ué, então ela vai percorrer x lados em... Aí você precisa pensar, é 5 segundos do instante representado na figura 2. Quer dizer, se eu for medir a partir deste momento, eu tenho 5 segundos. Se eu for pensar desde o momento inicial, eu tenho 6. Vamos fazer 5. Ó. Então, a partir de 5 segundos. Então, a gente está falando que essa crista de onda ela vai ter que se deslocar mais 5L. Se ela vai se deslocar 5L, aonde que o meu ponto vai estar? Ué, 5 quadradinhos após essa posição. Eu vou colocar um compasso aqui e vou fazer essa figura, beleza? Só que para não ficar ajustando, demorar para ajustar o compasso, eu vou parar e eu vou voltar quando ele estiver pronto. Ele vai surgir na sua tela do nada. Pronto, olha que bonito ele é. Para eu fazer o desenho, eu coloquei esse compasso 5 quadradinhos depois daquela crista de onda e eu vou traçar a crista, ó. O que pegar dentro da cuba, eu vou fazer o traçado cheio. São esses pontos que eu estou fazendo aqui. E aqui também. Certo? Certo. Legal. O que acontece? Nas partes que estão fora, ó, eu vou tentar fazer pontilhado. Por que eu vou fazer pontilhado nas partes que estão fora? Porque o raio não tem como passar para lá. A minha frente de onda não passa para a parte de fora. E aí a gente deixa ele pontilhadinho. Tô apanhando aqui, gente. Eu vou ter que mexer bastante nessa edição. Ó. Ou não, né? Deixa todos os erros para você ver aí. Ó. Beleza? Eu vou tirar o transferidor daqui. O que rola? A gente deixaria a onda desse jeito. Só que ela tem que refletir. Eu não vou fazer o transferidor de novo, eu vou fazer meio porco aqui. Mas eu vou ganhar um tempo, ó. Então o que esse cara faz? Ele reflete aqui, ó. Entendeu? Ele deveria estar lá fora, mas a gente vai ter imagem, igual se fosse de um espelho, ó. Vai fazer isso aqui. Opa, deu uma escorregada esse. Tá? Mais ou menos isso aqui. Beleza? Essa seria, lógico, tirando os problemas do meu desenho, a ideia da frente de onda nesse momento. Por enquanto, beleza? Vamos dar uma olhada na questão 4? Ele fala assim, ó. Um feixe de luz monocromática com comprimento de onda 400 nanômetros se propaga, no vácuo com velocidade de 3 vezes 10 oitava. Então incide uma placa de vidro com índice de refração absoluto 1,5, como mostrado na figura. Considere as seguintes afirmações sobre a propagação desse feixe de luz dentro do vidro. O comprimento de onda da luz é 600 nanômetros. Bom, como é que a gente vai verificar se essa afirmativa 1 está correta ou não? Uma forma que a gente tem que determinar é falar que N é igual a C sobre V, não é isso? Ó, N é igual a C sobre V. E aí a gente vai falar o seguinte, 1,5 é igual a 3 vezes 10 oitava, dividido pela velocidade da luz no vidro, certo? Certo. Vamos trocar esse 1,5 com o V de lado, e a gente vai chegar à conclusão que a velocidade da luz no vidro vai dar 3 vezes 10 oitava, dividido por 1,5. Até aí, tudo beleza? Ó, então, a velocidade da luz no vidro, ela vale 2 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, certo? Certo. O que acontece?
Eu vou fazer a conta para poder deixar registrados para você. Mas a gente já pode garantir que essa afirmativa aqui está errada. Por que essa afirmativa está errada? O que rola? Lembra, a frequência, quando a gente fala de refração, a frequência é constante. Então eu vou puxar isso aqui nesse canto para a gente poder entender. Ó. V igual a lambda vezes F. Frequência é constante. Moral da história. V sobre lambda tem que dar sempre o mesmo resultado. Tem que ser frequência. O que acontece? Se a velocidade diminui, o lambda tem que ter diminuído. Se no vácuo o comprimento de onda é 400, né, dentro do vidro esse comprimento de onda tem que ser menor. Quanto menor? A gente pode calcular. A gente pode falar assim, ó, que o lambda no vácuo, ou de inverter, né, colocar C em cima primeiro, já que aqui a gente está com a velocidade, ó, que C dividido pelo lambda no vácuo é igual a V dividido pelo lambda no vidro. Ó, só que vai ficar V e V, né? Então vou falar que no vácuo seria um lambda, se ele apagar, chamar de lambda zero, tá? E aqui o lambda no vidro, para a gente poder ter valores diferentes. Então teria 3 vezes 10 elevado à oitava dentro do vácuo, né? Dividido pelo lambda do vácuo, 400 nanômetros, igual a 2 vezes 10 oitava, dividido pelo lambda do vidro. Ó, 10 oitava, com 10 oitava a gente cancela. O lambda do vidro, se a gente multiplicar em cruz, vezes 3, igual 400 vezes 2, a 800. Então, o lambda no vidro seria 800 dividido por 3, que dá, vai, aproximadamente aí, vamos fazer essa continha? A letra tá feia, né? Aproximadamente aí 267 nanômetros. A gente já tinha visto que essa estava errada, só pela proporção, tá? Reduzir o comprimento de onda, reduzir a velocidade, tem que reduzir o comprimento de onda. Beleza? Vamos ver a 2, ó. A luz se propaga em uma direção com 45 graus em direção anormal à face. O que rola? A gente vai aumentar, né? Tá indo para um lugar onde o índice de refração é maior. O raio de luz tem que ficar mais próximo da normal, tá? Então eu posso garantir para você que essa está errada também. Você fala, mas como é que a gente calcularia isso? A gente calcula isso fazendo a lei de Snell. Ó, seno de 30 dividido por C, que é a velocidade da luz no vácuo, igual ao seno de R dividido por V. Bom, o que vai rolar? Seno de 30 é meio. Vou colocar 0,5. Dividido por 3 vezes 10 oitava é igual ao seno de R dividido por 2 vezes 10 oitava. Tá? A gente já sabe que é errado porque o raio de luz se aproxima da normal. Então o ângulo vai ser menor que 45. Mas vamos provar. Ó. Você multiplica esse cara para cá. O seno de R vai dar meio vezes 2 dividido por 3. É 1/3. Só para a gente poder comparar, 1/3 seria aproximadamente 0,3333. E o seno de 45 seria raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, né? Daria 0,7. Ué, então, com certeza, esse R é menor do que 45 graus. Aliás, esse R aqui, ele é menor que 30, né? Que seria meio. Beleza? Então, a segunda afirmativa está errada. A terceira. A luz percorre 20 centímetros. A gente sempre está falando dentro do vidro, né? 20 centímetros e 1 vezes 10 a menos 9 segundos. Bom, como é que eu resolvo isso aqui? V igual a ΔS por ΔT. V igual a ΔS dividido por ΔT. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. A velocidade, 2 vezes 10 oitava, 20 centímetros
20 vezes 10 a menos 2, né, o centi do centímetro, dividido pelo ΔT que a gente está calculando. Se eu trocar de lado aqui, ó, o ΔT, 20 vezes 10 a menos 2, dividido por 2 vezes 10 oitava. Certinho? Vamos lá. 20 dividido por 2 vai dar 10. Só vai sobrar 10 nessa questão. Só potência de 10. Ó. Então, 10. E aí, eu tinha o 10 a menos 2 que está aqui, com 10 oitava que está embaixo. Menos 2, menos 8, menos 10. Então, 10 vezes 10 elevado a menos 10. Ou 1 vezes 10 elevado a menos 9 segundos. Certo? Certo. Então, olha lá, essa afirmativa aqui é a primeira que, ó, tá correta. Tá? Então, essa aqui eu vou marcar aqui, ó, 3 está correta. E a 4? O módulo da velocidade da luz é aproximadamente 67% do módulo da velocidade da luz no vácuo. Deixa eu ver se sobrou um espacinho para a gente fazer a 4 aqui. Sobrou. Ué, é isso aí. Se eu pegar o V e dividido por C, eu vou ter 2 vezes 10 oitava, velocidade da luz no vidro, por 3 vezes 10 oitava. 2 vezes 10 oitava, dividido por 3 vezes 10 oitava, dá 2 terços. 2 terços é aproximadamente 0,67. Então, V sobre C, 0,666, 0,67. Ou, de fato, V, aproximadamente 67% de C. Tá? Então, essa aqui também estava correta. Tá? Então, ela está correta. São corretas as afirmativas 3 e 4. Tá? Então, a gente vai buscar isso aí. Lá na alternativa, se ele deixar eu descer, sobe mais um pouquinho. Alternativa E. Tá rápido o software aqui, ó. Tá? Alternativa E. Aí, ó, agora deixou como eu queria. Beleza? Então é isso aí, gente. Daqui a pouco eu gravo outro, passo para vocês nossa próxima aula. Qualquer coisa me procura. Até!